O Monte Sinai é um monte que está lá no deserto, na Arábia, e na divisão entre o Egito e a parte superior da Palestina. E você tem este Monte Sinai, que é um monte conhecidíssimo. Hoje existe um turismo muito forte, levando pessoas até o Monte Sinai. E o Monte Sinai era um monte importante para o povo de Deus, era um lugar marcante, era um lugar histórico. Este lugar e os acontecimentos principais dele estão registrados lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 16 até o final, e depois capítulo 22, do versículo 16 até 22, e depois capítulo 20 de Êxodo, capítulo 21 de Êxodo. Nestes 3 capítulos especialmente, Deus convoca Moisés ao alto do Monte Sinai, e lá no alto do Monte Sinai, Deus entrega a lei para Moisés. Esses eventos são descritos lá. O que aconteceu naqueles dias em que a lei foi entregue? Só para recordar vocês, eu sei que muitos já leram, quem não leu pode fazer essa tarefa essa semana. O que aconteceu nesse período em que Deus chamou Moisés para entregar a lei do Senhor a ele? Quando Moisés subiu ao monte, Deus deu determinações, ordens claras ao povo. Primeira ordem que Deus deu ao povo: ninguém podia tocar no monte. Se alguém tocasse no monte, deveria ser apedrejado. Por quê? Porque aquele povo era um povo cheio de pecado, e aquele monte se tornou um lugar santo do Senhor. O Senhor não tolera o pecado associado à sua santidade. Então Deus escolheu Moisés, e somente ele, para subir, e qualquer outro que tocasse no monte deveria ser morto, deveria ser apedrejado. E não só homem, até animal. Se uma cabra lá se desgarrasse das demais e encostasse no monte, ela deveria ser morta. Mais do que isso, acontecem coisas extraordinárias nesse monte. Deus vem sobre este monte como uma nuvem, uma densa, espessa nuvem, que traz trevas sobre o povo, porque escurece tudo, como numa grande tempestade. Quando Deus começa a se manifestar e falar com Moisés naquele monte, acontecem trovões e raios sobre o monte. O livro de Êxodo registra que um som poderoso de trombetas tocava no cume do monte, trombetas que soavam do céu, um som estridente e forte. E além disso havia fogo. O monte estava em chamas, o monte estava fumegante. Ele estava ali, o Senhor, a presença de Deus estava naquele lugar, e lá da onde o povo estava acampado, ao pé do monte, eles ouviam a voz de Deus, e a voz de Deus era uma voz tão poderosa, que eles não suportavam ouvir a voz de Deus, porque o que Deus estava dando com a sua voz, eram ordens, que deveriam ser registradas por Moisés na sua lei, e o povo ouvia isso, mas as exigências de Deus eram tão grandes, e a voz de Deus era tão poderosa, que chega um ponto que o povo pede: não, para, nós não suportamos ouvir isso, diga para Moisés, e Moisés depois conta para a gente. Se você quiser ouvir essa história, a continuação dessa história, leia lá, Êxodo, a partir do capítulo 19, vá até o capítulo 22, você vai ver isso que eu estou relatando a vocês. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele relata isso aqui também. E ele relata da seguinte maneira: ele estava se dirigindo àqueles crentes, estava dizendo: olha, vocês não estão no Sinai, vocês não estão se achegando ao Sinai, porque se fosse no Sinai, vamos lembrar como era no Sinai, veja aí a partir do versículo 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável. A nossa versão, ela não está ajudando muito, a versão revista e atualizada, Almeida, é muito boa, mas nesse aspecto aqui, ela não tem a melhor opção de tradução. Se tiver uma Bíblia NVI na sua casa, você pode consultar, e a NVI ela traduz de uma outra maneira, ela traduz da seguinte maneira: ora, não tendes chegado ao monte palpável. Essa é a melhor tradução, não existe fogo palpável, né? Então, houve um deslize aqui nessa tradução. Acredito que a versão século 21, que é a versão mais nova da Almeida, isso já foi corrigido. Mas a questão que ele está dizendo: olha, vocês não chegaram a um monte palpável. Vocês estão lembrados de como era o Monte Sião? O Monte Sião, o Monte Sinai, ele não poderia ser tocado. Não podia ser tocado. Sobre o Monte Sinai tinha muita escuridão, trevas e tempestade. Vocês lembram do clangor das trombetas? Está aí no versículo 19. E o som das palavras
palavras tais que aqueles que ouviram suplicaram que não se falasse mais. Não só isso, vocês não suportavam o que estas palavras de Deus ordenavam a vocês. Até um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. É interessante que até o próprio Moisés, em determinado momento, ele disse: sinto-me aterrado e trêmulo. E esta é uma citação de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 19, quando Moisés desce do monte, e ele está recitando isso, Deuteronômio é uma repetição, está lembrando o povo de quando ele desceu do monte e viu o povo cometendo barbaridades lá embaixo, e ele, em contrapartida, o que ele tinha visto e ouvido de Deus, vendo o povo naquela situação, ele ficou trêmulo, e ele ficou aterrorizado, porque ele sabia o que Deus ia fazer com aquele povo, por causa dos pecados deles. Então, este é o contraste. Assim os homens viviam antes de Cristo, morrendo de medo, aterrorizados com a voz do Senhor. A partir do versículo 22, ele diz: mas tendes, ele está se dirigindo aos judeus que foram convertidos ao cristianismo, que faziam parte agora da igreja de Cristo, e ele diz: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Quem é, ou o que é este monte Sião? Este monte Sião é a igreja da nova aliança. É o lugar de encontro com Deus, é o lugar da comunhão entre Deus e o seu povo. Lá no Sinai era o lugar onde Deus estava, mas o lugar onde Deus estava não podia ser, o homem não podia se aproximar dele, porque Deus o matava na sua santidade. Agora, por meio de Cristo Jesus, o homem pode estar no lugar onde Deus habita. Lembra dos salmos que nós lemos no início do culto, Salmo 15? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem há de morar em Sião com o Senhor? E aí ele começa a falar o que é limpo de mão, puro de coração. E nenhum de nós se encaixa naquela descrição, a não ser que nós estejamos debaixo de Cristo Jesus, porque Cristo se encaixa naquela descrição. E então o Monte Sião é uma citação de Jerusalém. O Monte Sião está em Jerusalém, e Jerusalém para nós cristãos é símbolo da igreja, é o lugar da igreja do Senhor, do povo de Deus. Foi este lugar, ou neste lugar, que o Senhor Jesus proclamou o Evangelho, foi neste lugar que nós somos chamados à comunhão com Deus, mediante a obra restauradora, redentora de Cristo Jesus. E então, quais são as diferenças entre o Sinai e Sião? Sião é a cidade do Deus vivo, é a igreja, é o lugar onde Deus habita e Deus tabernacula com o seu povo, o lugar onde o povo se encontra com Deus, o povo desfruta de comunhão com Deus. Jerusalém celestial, é isso que Sião é. Então ele fala: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tem origem no céu, os seus cidadãos são nascidos do céu. Lembra que o novo nascimento é algo produzido por Deus. Nós somos crentes porque Deus nos fez nascer de novo. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Esta cidade é celestial porque é Deus quem inaugurou a igreja, foi Cristo que fundou a igreja, e aqueles que são parte desta igreja, que estão neste Monte Sião, eles também são cidadãos do céu, porque nasceram de Deus, não nasceram da água e nem nasceram do sangue, eles nasceram de Deus, eles foram recriados em Cristo Jesus, eles foram restaurados, revivificados em Cristo Jesus. Além disso, ele descreve outro aspecto sobre este Monte Sião. Neste Monte Sião nós encontramos incontáveis hostes celestiais. Na história do Monte Sinai, os hebreus acreditavam que Deus entregou sua lei aos anjos, e os anjos trouxeram a Moisés. Os anjos foram mensageiros de Deus, que trouxeram a lei de Deus a Moisés. Agora, no Monte Sião, na cidade celestial, na nova aliança, estes anjos se unem ao povo de Deus, porque juntos nós estamos todos adorando e servindo ao Criador. Eles não são mais mensageiros, mas eles são parte
deste grande ajuntamento que adora ao Senhor. Incontáveis hostes celestiais estão juntos com este povo. Além disso, este lugar, o Monte Sião, é o lugar onde se reúne a Assembleia Universal dos primogênitos arrolados no céu. De quem que ele está falando? Ele está falando dos crentes. Este lugar é o lugar onde estão todos os crentes, crentes de todos os cantos do mundo, uma igreja universal, uma assembleia universal. Ela não está dividida por placas denominacionais, ela não está dividida por raça, mas é um único povo comprado e redimido no sangue do Cordeiro. Estes são chamados de os primogênitos arrolados no céu. Você é membro, você que é membro dessa igreja, tem seu nome arrolado no rol de membros dessa igreja. Mas aqui, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que você que crê em Cristo Jesus, o seu nome está arrolado no céu. Ele não está arrolado num livro, numa secretaria de uma igreja, mas ele está arrolado no céu. Então, chegar ao Monte Sião é chegar à cidade do Deus vivo, é chegar a Jerusalém celestial, é chegar ao lugar habitado por anjos, é chegar no meio da Assembleia Universal dos crentes, é fazer parte de um povo que está espalhado sobre toda a terra. Gente que tem um nome escrito no céu, está arrolado no rol de membros do livro do Senhor, não nosso. Este lugar também é o lugar do Deus, onde você encontra o Deus que é também juiz. É o Deus juiz de todos. E é interessante que esse juiz é o juiz que recebeu pecadores e os acolheu e lhes concedeu justiça. Como é que esse juiz me deu justiça? Esse juiz entregou o filho dele para pagar minha dívida, para que eu fosse justificado. Veja a continuação do texto. Versículo 23, nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. É uma sequência que ele vai colocando em: o homem encontra Deus, que é o juiz, e estes homens são aperfeiçoados por meio de Jesus Cristo, que é o mediador deles. Infelizmente, algumas denominações ao longo dos séculos usaram esse texto de forma equivocada para criar a intercessão dos santos no céu. Por quê? Porque interpretaram que o aperfeiçoamento aqui diz respeito a pessoas que já morreram. Eles entendem que estes espíritos dos justos aperfeiçoados são pessoas que estão no céu. E por que essa não é uma interpretação plausível? Porque desde o começo a comparação está sendo feita entre Monte Sinai e Monte Sião, entre velha aliança e nova aliança, entre judaísmo e igreja. Não é uma comparação entre a igreja e o céu, é uma comparação entre a velha dispensação e a nova dispensação. Então, de quem que o autor da carta aos Hebreus está falando? Ele está falando dos crentes. Se fosse para falar daqueles que estavam no céu, ele não ia falar daqueles que, espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele estaria falando de espírito dos justos perfeito. Existe uma diferença muito grande entre aperfeiçoado e perfeito. Aqueles que estão no céu estão glorificados e são agora perfeitos, como Cristo. Mas os que estão na igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, é disso que ele está falando. Então, não tenho aqui uma base para aquilo que é ensinado, por exemplo, no catolicismo, em que você pode pedir para que alguém que já morreu, que era fiel, interceder diante de Deus por você. Nós não temos base para isso, porque esse texto está falando dos cristãos. São nós, membros da igreja, que somos esse espírito dos justos que está aperfeiçoado. Embora nós sejamos homem de carne e osso, nós sejamos ser humano, nós também temos um espírito. Nós temos um espírito dentro de nós. E nós não somos só a parte material, nós temos uma parte imaterial. E é disso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Ele está falando, olha, no Monte Sião está a igreja do Deus vivo, o Deus que é juiz e que aperfeiçoou, através da mediação de Cristo Jesus, o espírito dos seus filhos, o espírito dos justos. A Jesus, o mediador da nova aliança. E esse é o ponto central. O versículo 24 mostra que
aqueles que estão no Monte Sião, aqueles que estão na igreja, eles se achegaram a Jesus, eles encontraram o mediador que foi esperado por todos os anos na velha aliança. Em todo o Antigo Testamento o povo olhava para o futuro esperando o mediador, que era Cristo, mas agora esse mediador chegou, ele está aqui, ele está na igreja, ele morreu pela sua igreja, nós fomos salvos por meio dele, ele nos amou e ele nos arrolou na igreja de Deus. Jesus Cristo fez esta obra. E aí ele termina este versículo 4 falando sobre a aspersão. Ele diz, e essa ideia da aspersão é muito interessante para nós, porque ele está falando sobre o sangue de Cristo, que foi aspergido lá na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Esse é um dos argumentos pelos quais também, quando nós realizamos o batismo, nós fazemos o batismo por aspersão, relembrando o sangue de Cristo, que foi aspergido naquela cruz para a purificação dos nossos pecados. E então este sangue que nos lava e que nos redime, este sangue que foi o sangue do próprio Senhor Jesus, é o sangue que tornou possível a minha entrada no Monte Sião, na Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo, na igreja do Senhor. É por causa dele que eu entro. E aí ele faz no final do versículo 24 uma comparação, mostrando que este sangue de Cristo fala coisas superiores ao que falava o sangue do próprio Abel. Se você lembrar, a referência que ele está usando aí é a referência de Gênesis 4:6, quando Caim matou Abel e o sangue de Abel caiu na terra, e o texto de Gênesis 4:6 diz que o sangue de Abel clama contra Caim. E o que significa isso? Significa que o sangue de Abel clama exigindo vingança, ou seja, justiça de Deus sobre aquele que cometeu o pecado. E aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo, enquanto na velha dispensação todo o sangue derramado clama por vingança, na nova dispensação, na nova aliança, o sangue de Cristo não clama por vingança, muito pelo contrário, o sangue de Cristo é exatamente a prova cabal que nós temos do perdão. Por exemplo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos do pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz por causa das nossas transgressões, e o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. Então Abel está dizendo, até o símbolo tão importante na Bíblia, que é o sangue, na velha dispensação clamava por vingança, na nova dispensação é o sangue de Cristo, que é a demonstração da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então esse contraste ele se torna perfeito nesta hora, porque o Monte Sião, ele é infinitamente superior do que o Monte Sinai. A obra de Cristo é infinitamente maior do que os sacrifícios da velha aliança. A revelação que temos em Cristo Jesus é infinitamente maior do que as sombras do antigo, das sombras da antiga aliança. O que nós temos pela fé em Cristo Jesus, através do Evangelho, nos revelado e ensinado, é infinitamente maior do que aquilo que nós temos no antigo, na antiga aliança, na antiga dispensação. Hoje, inclusive, nós podemos usar o Evangelho para lançar luz sobre o Antigo Testamento e ler com mais clareza o que estava dito lá, entendermos melhor o que estava sendo dito lá. Mas o autor da carta aos Hebreus quer que nós entendamos que ser igreja é infinitamente melhor do que ser Sinai, do que ser judaizante, do que estar em qualquer outro lugar, porque é dentro da igreja que o Senhor Jesus fala, é com o povo, através do Evangelho, que Jesus fala, pelas páginas da Bíblia, pelas orações, pela pregação, pelos hinos. Eu não posso abandonar isso. Bom, feito esse contraste, o autor da carta aos Hebreus faz duas exortações, muito diretas. A primeira delas está aí no versículo 25. Não recuses a Jesus que fala em Sião. Dizendo, olha, se aquele povo lá, que não podia nem tocar no Monte Sinai,
recebeu a mensagem de Deus através do porta-voz que foi Moisés, e eles recusaram a voz de Deus. E o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo caminhou 40 anos no deserto e todos morreram no deserto, com exceção de duas famílias, a família de Josué e de Caleb. Os que entraram na terra prometida foram os descendentes daquele povo, mas esse povo que ficou ao pé do monte e que recebeu a recomendação de Deus, mas não deu ouvidos à recomendação de Deus, esse povo não entrou no descanso que Deus tinha prometido. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, se lá naquela condição inferior, Deus não poupou quem recusou ouvi-lo, imagine agora, que Deus fala com você com maior clareza. É agora que a gente pode esquecer o judaísmo e pensar na sua vida aqui. Nós estamos aqui no Ocidente, no Brasil, América do Sul, Brasil, cidade de Itapeva, estado de São Paulo, e você está numa igreja num domingo à noite, final de mês, final de férias para alguns, e Deus está falando conosco. E o alerta, a exortação do autor da carta aos Hebreus é: não se engane, Deus não poupou quem recusou ouvi-lo por meio de um porta-voz. O que você acha que Deus vai fazer com aqueles que recusam ouvir o seu próprio filho? E aí ele mesmo mostra o que vai acontecer. O versículo 25 diz: olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Lembrando que quando ele falava, o monte fumegava e o monte ficava abalado e as pessoas não suportavam ouvir a voz dele. Ele está dizendo: olha, aquele cuja voz então abalou a terra, agora porém ele promete dizendo, ou seja, qual é a promessa de Deus quanto aos nossos dias, quando a próxima vez que Deus vai falar diretamente dos céus? Diz: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aí a explicação do autor: ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A figura é a seguinte: sabe quando você chega numa árvore lá de acerola, ou alguma outra dessas frutinhas pequenininhas, amora, por exemplo, e elas estão fora do seu alcance, o que você faz? Você vai lá, pega no galho e dá aquela balançada. As maduras, as que já apodreceram, caem. Só fica lá a que está firme, que o resto cai. O que ele está dizendo é exatamente isso. Pela última vez Deus vai fazer isso. Deus vai abalar essa terra com a sua voz. E quem não estiver firme vai cair. É isso que ele está dizendo. A exortação do Senhor para nós é: não abandone a fé em Cristo Jesus. Não entregue os pontos. Não desanime. Não pare de buscar a Deus. Não deixe esfriar a sua fé. Não se iluda com as coisas desse mundo. Não fique fletando com as coisas desse mundo. Não se deixe desviar da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Não se deixe apaixonar pelas coisas que Deus odeia. Não ame este mundo, porque Deus não tolerou aqueles que recusaram ouvir a sua voz lá no Sinai. E agora Ele fala com tanta clareza, e agora Ele fala com tanta beleza, e agora Ele fala com tanto poder, através do seu Filho Jesus, que Ele não vai ter por inocente aqueles que se recusam a ouvi-lo. Talvez você não é crente, mas está aqui hoje. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque foi Deus que trouxe você. E a exortação da palavra de Deus para você é: não recuse a voz de Jesus. Porque se você recusar a voz de Jesus, você não tem para onde correr. E vai chegar o dia em que Deus vai abalar essa terra, e vai abalar os céus, de tal maneira que quem não estiver firme, vai cair. Quem não estiver firme, vai morrer. Só vai permanecer, o que o versículo 27 está dizendo, só vai permanecer aquilo que está nele. Somente aqueles que estão nele.
Isso faz um link muito interessante com o Evangelho de João, capítulo 15, que diz que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Aquele que está nele, este produz, este dá fruto, porque sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer. E aqueles que não produzem, aqueles que não ouvem a voz do Senhor Jesus, que não trabalham, que não servem, esses para nada mais servem do que para serem cortados, para serem lançados fora, para secarem e por fim serem lançados no fogo. É o mesmo que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Nós vivemos dias difíceis. Hoje eu estava conversando com uma irmã que é da nossa igreja, a Bárbara, está morando na Itália, estava falando sobre a situação das igrejas lá. E é muito triste saber como eles estão. Hoje, por exemplo, na cidade onde ela está, numa determinada paróquia, e vocês podem imaginar de que denominação é, uma determinada paróquia lá, o padre convidou um muçulmano para fazer uma leitura pública do Alcorão dentro de uma igreja cristã. Dá para imaginar o que é isso? Esse é o mundo que está se desviando de Deus, que não ouve mais a voz do Senhor. A Europa hoje está completamente varrida por uma religião secularizada, que não tem compromisso com a palavra de Deus, de cristãos que não frequentam a igreja, de cristãos que estão afundados em todo tipo de vício, desde aqueles sociais como a bebida e outros, promiscuidade, drogas mais fortes, maconha, tudo isso está lá presente. E a igreja simplesmente aceita e acata, recebe tudo isso como se fosse normal. Mas Deus não está mais nessa igreja. Essa igreja só está presente no mundo aguardando o dia em que a voz do Senhor há de abalar todas as coisas. Isso deve servir de alerta para nós que estamos aqui. Porque o pior tipo de apostasia não é aquele que vira as costas brutalmente contra a igreja, mas é aquele que abandona Cristo frequentando a igreja todos os domingos. Esse é o pior tipo de apostasia. E é esse tipo de apostasia que está acontecendo em todos os cantos do mundo. E que pode estar acontecendo na vida de alguns de nós aqui. E é contra isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. A ordem dele, a exortação dele é essa: não recuse aquele que fala com vocês, não recuse Jesus. No Monte Sião quem fala é Cristo, na igreja quem fala é Cristo. Não recuse a voz do Senhor Jesus. A segunda exortação está aí no penúltimo versículo, no versículo 28, a exortação é: retenha a graça. É a ideia de segurar. Veja lá, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor. A ideia é: segure firme aquilo que você recebeu como presente de Deus. Não largue isso, não vire as costas para Deus, não desfaça dos privilégios espirituais que Deus te deu por meio de Cristo Jesus. Não troque isso por nada, não troque isso por tesouros dessa terra, não troque isso por influência, não troque isso por namorado, não troque isso por poder, não troque isso por dinheiro, não troque isso por conveniência, não troque isso por conforto, não troque a fé e a graça por nada nessa vida. É melhor você perder tudo, mas continuar debaixo da graça, do que você virar as costas para a oferta de perdão e de misericórdia do Senhor para a sua vida. Tem muita gente que tem trocado os privilégios espirituais, a graça do Senhor, por coisas deste mundo. Lembra daquele exemplo do jovem rico que procurou o Senhor Jesus dizendo: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, você precisa cumprir os mandamentos. Ele disse: não, eu já cumpro, eu estou fazendo tudo certinho. Aí Jesus falou: ah, que bom que você cumpre. Então faz o seguinte: venda todos os teus bens, dê aos pobres e me segue. E aí o que aconteceu com o moço? Ele foi embora chateado, triste. Por quê? Porque ele amou mais as coisas do que a oportunidade que Cristo estava lhe dando. Não faça isso. É a exortação do autor da carta aos Hebreus. Ele estava falando com gente que estava sendo pressionada a abandonar o cristianismo
Por quê? Porque estavam lhe faltando comida, vestimenta, amigos, negócio, paz no meio dos homens. E o autor da carta aos Hebreus diz: não troque os privilégios espirituais para que parem de perseguir vocês. Porque se vocês abandonarem a Cristo, para onde vocês irão? Se vocês voltarem as costas para Cristo, quem vai socorrer vocês? Eu posso não ter nada nesta vida, mas eu preciso ter a certeza das coisas futuras. Hoje na classe de catecúmenos, eu quero encerrar com essa ilustração. Eu disse para eles que eu estava ouvindo uma pessoa falando muito sobre felicidade, que não tem felicidade, que algumas pessoas são responsáveis dela não ser feliz. E eu vinha refletindo sobre isso e me perguntando: o que realmente pode dar felicidade para uma pessoa? Relacionamentos dão felicidade? Eu afirmo para vocês, relacionamento dá momentos de alegria, mas vai dar tanta dor de cabeça e tanto problema que, se você está esperando ser feliz com relacionamento, você está perdido. Dinheiro traz felicidade? Vai trazer alguma alegria, algum contentamento, mas te tornar uma pessoa absolutamente feliz, não vai. Até porque, quanto mais você tiver, mais medo de perder você vai ter. Você vai viver com um problema. O que traz felicidade para um coração? Eu estava conversando com os catecúmenos dizendo: o que realmente traz felicidade ao coração, contentamento, é convicção a respeito de como a minha história vai terminar. Quando eu tenho certeza do que vai acontecer, eu posso estar com dor, eu posso estar com problema, eu posso ter dificuldade de relacionamento, pode me faltar um bocado de coisa, mas o fato de saber o que me aguarda me faz sorrir, mesmo no meio da dor. Um exemplo disso, que eu usei bastante lá, foi o exemplo de quando você está com uma bruta dor de dente. Você está com aquela dor de dente brutal, que parece que está arrebentando com você. Aí você vai num dentista, e num primeiro momento você sabe que não vai melhorar, porque quando o dentista, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar uma agulha e furar a sua gengiva. Só de falar já dá arrepio. Depois ele vai pegar um motor e vai começar a furar você. Mas você senta lá feliz. Por que você senta feliz? Porque você sabe que depois daquela dor vai vir um alívio. O que torna alguém feliz na vida? O que torna alguém feliz na vida é a certeza a respeito do futuro. Quando eu tenho certeza sobre o que vai acontecer, eu posso ficar feliz. É exatamente por isso que o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem da igreja, é uma mensagem que produz no coração do homem felicidade, porque é uma mensagem que nos tranquiliza a respeito do futuro, a respeito do porvir. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim eu terei a vida eterna. Eu sei que a minha dívida já foi paga. Eu sei que esse mundo é um mundo de problemas, mas Deus graciosamente já me contemplou e me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes por meio de Cristo Jesus. Então a Ele glória eternamente. E pode vir, e venha o problema, a dificuldade, eu não vou me atemorizar, porque eu sei que o Senhor tem a minha vida nas mãos dEle. Isso traz felicidade. Então, se hoje você está triste, está perturbado, está conturbado na sua vida, não abandone a graça, não abandone Cristo, porque a única chance que você tem realmente de ser feliz é o Senhor Jesus.